Queridos, um bom dia, Deus te abençoe. Versículo de hoje é uma bênção. Fica comigo até o final porque você vai aprender muito e vai te acrescentar muito. Assim como acrescentou na minha vida, eu venho compartilhar com vocês. A palavra de hoje encontra-se em 1 Coríntios 10, num cenário onde a igreja de Coríntios estava se gabando por fazer as coisas corretas, digamos assim, achando estar de pé diante de Deus, pensando que estava fazendo tudo certo. Mas, na verdade, aquela igreja, ela estava com um grave problema, porque ela estava sendo uma igreja, a igreja de Cristo, buscando uma vida em comunhão e fazer as coisas de acordo com o que estavam sendo ensinadas pelos apóstolos. Porém, a igreja, ela ainda vivia em velhas práticas. É como se hoje eu e você fôssemos na igreja e amanhã estivéssemos fazendo as coisas que nós fazíamos antigamente, como se não houvesse problema em viver a velha vida, desde que eu cumprisse alguns ritos da nova vida. É como se fosse mais ou menos isso. E Paulo, vendo aquela situação, escreveu ao povo dessa igreja, ao povo de Coríntios. E ele viu que as pessoas ali estavam sendo idólatras, elas estavam cometendo fornicação, estavam tentando a Cristo como se pudessem fazer coisas que ele não se importaria, vivendo uma vida dupla, digamos assim, e estavam murmurando. Esse era o cenário. E Paulo, em frente a esse cenário, falou o versículo do dia de hoje que encontra-se em 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim poderão sair dela. Então Paulo, quando falou essa palavra para a igreja de Coríntios, ele estava reconhecendo para aquelas pessoas que realmente tudo que elas estavam enfrentando eram tentações. Somos tentados todos os dias a voltar para as velhas práticas, para como vivia nossa carne pecaminosa. E aquele povo estava desse jeito, adorando a Deus num dia e adorando a ídolos nos outros, e hoje de repente você tem uma imagem de adoração a ídolos, que é de pessoas indo de repente a um templo de religião e oferecendo sacrifícios, ofertas. Naquela época tinha também relações sexuais e de repente em alguns hoje até existe isso também, mas era algo muito forte, muito pesado. Mas eu preciso te lembrar que idolatria não é somente a isso. Muitas vezes estamos idolatrando um pastor, um pregador, um cantor, idolatrando ao serviço, ao emprego, a um chefe, idolatrando a um esposo, uma esposa, a filhos. Estamos com ídolos em nossos corações e não nos damos conta. Isso são tentações, somos tentados a adorar esses ídolos e nos afastar da presença de Deus, porque Deus não divide a sua glória. Deus precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. E muitas vezes, de forma tão sutil, tiramos Deus do seu trono e colocamos um marido, colocamos um filho, colocamos um serviço, um trabalho. E isso é pecado, erramos o alvo quando fazemos isso. Aquela igreja em que Paulo estava se referindo também estava caindo no pecado de fornicação. No versículo 8 você pode ler sobre isso. E hoje é tão comum as pessoas estarem na igreja e pensando que a vida de fornicação, que é relação sexual sem ser com o seu cônjuge, não é pecado, não é errado, não dá nada. É pecado sim, queridos. E precisamos lutar contra essa tentação. Deus, ele entende que é uma tentação em nossas vidas. No versículo 9, Paulo estava falando que havia pessoas tentando a Cristo, pondo à prova a Cristo, e nós fazemos isso sempre que fazemos alguma prática errada de forma consciente, pensando que isso não dá nada. Estamos tentando a Deus, tentando ao Senhor. E no versículo 10 ele falou sobre não murmurarem.
O pecado da murmuração muitas vezes está enraizado em nossa alma e precisamos lutar contra isso. Pois quando estamos murmurando, é como se nós estivéssemos falando a Deus que o que Ele fez ou faz em nossa vida é ruim, não é bom, é errado. E de acordo com a palavra dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu e você amamos ao Senhor, e se você está me ouvindo até agora, eu tenho certeza que você o ama. Não podemos cair nessa tentação de murmurar. É uma tentação. E aqui te lembro que nesse versículo de hoje fala que as tentações que nós temos que enfrentar são as mesmas. Todos nós, queridos. Não importa, pode ser a pessoa mais espiritual que você mais admire, ela sofre tentações. Assim como eu e você sofremos tentações. Para todos nós, a dificuldade é a mesma, mas também para todos nós, o amor de Deus, a graça, a bondade, a misericórdia e o poder que nos permite enfrentar e vencer qualquer situação é o mesmo. Glória a Deus por essa palavra, que hoje Deus me fortaleça, te fortaleça a vencer as nossas tentações. E quando cairmos no engano de pensar que, Deus, para mim é mais difícil, para o nosso irmão tem a mesma dificuldade, queridos. A diferença é que muitas vezes um ou outro está mais alimentado da palavra de Deus e está mais forte para resistir às tentações. Mas não venhamos a pensar que estamos de pé, né? Venhamos a estar sempre de joelhos na presença de Deus, porque de joelhos não vamos cair. Amém? Eu quero orar por você, por mim. Ora junto comigo, feche os seus olhos aí. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti essa palavra, Senhor, maravilhosa que o apóstolo Paulo nos deixou. Deus, obrigada por nos lembrar, Senhor, que todos nós passamos por tentações, mas que quando ela vem, o Senhor nos dará forças para que nós possamos suportá-la. E assim nós iremos sair dessas tentações. Em nome de Jesus, eu te peço que esse versículo seja hoje vivificado em nossas vidas, que nós possamos vencer as nossas tentações, estar na Tua presença fortalecido, Senhor, porque é na Tua presença que há alegria, que há gozo. Na Tua presença, Senhor, está a paz, e nós sabemos que o pecado nos afasta da Tua presença. Não é você, não é o Senhor que se afasta de nós, mas nós nos escondemos quando pecamos, nós nos afastamos, e nós não queremos isso, Deus. Então fortalece a mim, fortalece o meu irmão que está me ouvindo, e a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Queridos irmãos, eu te abençoo no nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém, inscreva-se nesse canal, deixe um like nesse vídeo e, querendo Pai, até o próximo.